Falando em... Você... Bora. O quê? Olha só. Ok. Vamos lá. Virou a chavinha. Profissionalismo. Fala, estrangeiros, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lex Silva. Eu sou Kelly Pinheiro. Pegue seu passaporte e se prepare para uma viagem esportiva. Hoje estamos diferentes. Mas antes de apresentar nosso convidado especial, como sempre vocês já sabem, vamos falar do pessoal que apoia o nosso projeto, o nosso sonho e que ajuda você, estrangeiro. Começando sempre por eles, Excellent Cut. Se você mora aqui em Swindon e região, precisa dar um talento no cabelo, na barba e no bigode, meu amigo, Excellent Cut é o lugar ideal para você. André e companhia vão te dar um excelente tratamento. E também, na mesma medida aí da beleza, temos a única clínica de estética e beleza da Danúbia. Gente, é um lugar maravilhoso, ela trabalha com remoção de pelo a laser, tratamento das linhas faciais, tudo que você imaginar. Então é só entrar em contato com ela. E também falando deles, nossos parceiros da Everest Rock. Se você, como todo bom brasileiro, tem o sonho da casa própria e está morando aqui na Inglaterra, meu amigo, eles vão te ajudar do início ao fim desse sonho. E mais, se você precisa de algum seguro ou proteção, fale com eles, eles vão te ajudar. Love Details, a melhor empresa de personalizados aqui da Inglaterra. Personalizados para festas, a sua empresa ou qualquer coisa que você queira. Entre em contato com a Love Details, que ela entrega em qualquer lugar aqui da Inglaterra e do mundo. E se você, estrangeiro, quer eternizar momentos não só da sua vida, da sua família, mas do seu business também, você quer dar um upgrade nas suas redes sociais, colocando fotos excelentes da sua vida corporativa, meu amigo, Kelly Pinheiro Photography. Ela vai eternizar momentos para você. E Mineral Water tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Gostei do link. É hoje. Mineral Water é uma empresa que vende roupas e acessórios para você fazer o quê? Sair da sua vida sedentária e ir para academia. E hoje nós teremos um assunto muito parecido com isso. Não é verdade? É isso aí. Posso apresentar já? Pode. Eu tô ansioso pra esse bate-papo. Bom, como de costume, eu sempre faço algum comentário diferenciado sobre o convidado. Porque eu não sei se ele é de direita ou de esquerda, mas ele é o presidente. O presidente de um clube, calma. Não vamos começar as brigas políticas. Ah, meu Deus. Porque hoje nós estamos aqui com ele, JP. Seja muito bem-vindo, JP. Obrigado, pessoal. Alex, Kelly, obrigado pela recepção. Vai ser um prazer estar batendo um papo aqui com vocês, apresentando um pouquinho sobre o JP, o João Paulo, e sobre um pouquinho do Swindon Futevôlei, que é o esporte que a gente está aqui fomentando na Inglaterra, que está pequeno, mas tem muito para crescer ainda e com a ajuda de vocês crescer ainda mais. Muito bom ter você aqui. Dizem que quem nasce grande é monstro, mas essa equipe de futebol já tá chamando a atenção na Inglaterra, viu? Estamos com pequenos monstros. Bom, antes da gente chegar no assunto principal, gostaria que você falasse pro pessoal de casa, o pessoal que está nos acompanhando, quem é o JP e como que você veio parar aqui na Inglaterra? Show! Vamos contextualizar. O JP, criado em Goiânia, nascido em Uberlândia, tem um background totalmente voltado para o esporte e para a área administrativa. Eu sempre pulei dentro desses dois mundos, desde o tempo de faculdade, entre administração e educação física, que era a administração foi o que me proveu os primeiros trabalhos e as primeiras oportunidades. E a educação física sempre foi o meu amor, sempre foi a minha paixão. Meu background do futebol vem desde criança, eu sou do esporte, eu aprendi a fazer amigos, eu aprendi a conviver a partir do esporte, pela disciplina que o esporte traz, pelos benefícios que o esporte traz. E a partir disso veio a possibilidade de ir para a Austrália a primeira vez, no tempo que eu fazia faculdade. Legal. Eu fiz 2 anos e meio de educação física
na Universidade Federal de Goiás. E a minha namorada, hoje minha esposa, ela passou em um processo seletivo na Austrália para estudar fora do país. E aí eu vendi tudo que eu tinha, vendi meu carro, vendi... Tradicional estrangeiro. E Estrangeiro raiz. E fui viver essa aventura com ela lá. E como todo mundo fala, não pode beber água do exterior. Bebeu a água de fora, é difícil acostumar de volta. A gente voltou para o Brasil, voltei fazendo administração para o Brasil, terminei o curso. Ela terminou o curso dela de engenharia química, mas dentro do coração da gente estava sempre aquele sentimento. Como seria se a gente pudesse criar nossos filhos fora? Como seria se a gente pudesse ter um pouco mais de qualidade de vida? Daí veio essa vontade de vir para a cidade de Swindon. A gente tinha um casal de amigos que estavam aqui há muito tempo e eles sempre chamando a gente para vir para cá. E como a minha esposa já tinha o passaporte italiano, a gente decidiu, vamos. Se não for legal, a gente vai embora. E aí, chegamos aqui no meio de 2019, 6 meses, conhecendo o país, passando aquele perrengue que todo mundo passa no começo do processo. E começando a firmar o pezinho aqui na Inglaterra, e aí estoura a pandemia, a gente fica mais 1 ano e meio ali. Nossa. Só que agora estão dando 4 anos e tudo que eu consigo ter é gratidão por tudo isso que a gente passou. Porque acaba que o começo do processo a gente tem que entender que é difícil, a gente vai fazer alguns tipos de trabalho que a gente não queria fazer, a gente vai se submeter a algumas coisas que no Brasil talvez a gente não precisasse pela estrutura familiar e pela estrutura de trabalho que a gente já tinha, mas é parte do processo. Para a gente chegar a um objetivo que a gente quer, a gente acaba se submetendo a alguns trabalhos que vão construir, né? Acho que é igual você construir uma casa, se não tiver o alicerce bem feito, a gente não consegue chegar num lugar maior. E assim foi. E até aprender a valorizar as conquistas, Isso, né? e assim foi. E assim, eu trabalhei como garçom, trabalhei como recepcionista de hotel, trabalhei como gerente de Pizza Hut. Então, tudo isso tentando melhorar o meu inglês. Meu inglês já era intermediário, porque eu já tinha morado na Austrália, mas sempre tentando melhorar o meu inglês para poder trabalhar na área financeira, que era a minha experiência no Brasil, e um pouco da educação física. Mas, nesse ponto, a educação física ainda estava bem de lado. Eu levava a educação física bem como hobby, como amor. Uhum. E chegou num ponto aqui que eu olhei para minha esposa e falei assim, será que é esse o caminho que eu quero? Será que eu quero trabalhar na área financeira ou trabalhar na área da educação física? E ela falou, segue seu coração, faz o que te dá prazer. E aí, a partir desse momento, voltei a estudar a educação física, fiz o meu level 3 de educação física aqui, que dá a autorização para a gente começar a dar aula, dar treino, fazer personal trainer. E a partir desse momento, eu estou conciliando, estou fazendo tanto a área financeira, que hoje eu trabalho na minha área aqui, e a área da educação física, que foi um comecinho, e aí a gente foi começando a linkar o futevôlei com a área de personal trainer, e aí aos pouquinhos a gente foi criando um projeto, foi aumentando, e hoje está aí. A gente que começou no primeiro ano, o ano de 2021, a gente criou o futevôlei, o Swindon Futevôlei, porque na nossa cidade não tinha nem uma quadra de areia, não tinha nenhuma estrutura, ninguém que jogava futevôlei. E eu e um amigo conversando, cara, por que você não começa a dar aula de futevôlei aqui? Você joga futevôlei desde o Brasil, vamos fazer aqui. E eu senti muita falta do esporte aqui. Uhum. Pra gente que gosta do esporte, tudo que a gente sente mais de dificuldade de estar morando fora é a abstinência do esporte. Que você tem um dia a dia de sempre estar fazendo alguma coisa, sempre estar liberando endorfina por parte do esporte, e aí chega de um dia para o outro, você não conhece mais ninguém, você não tem aonde praticar seu esporte, você não tem amigos. Só trabalho, casa. E é aquilo que a gente falou, que é a parte do começo do processo. Até você conhecer pessoas do bem, até você conhecer pessoas que são parecidas com você, isso demora um tempo. E aí foi a mesma coisa comigo. E decidi, falei assim, não, vamos comprar uma rede, e a gente começou jogando aqui no Farringdon Park, que é todo de grama. Sim. E fui dando treino para os meninos, jogando a bola para cima mesmo. Fui chamando os meninos que a gente jogava um futebol junto.
e apresentando o esporte pessoal. No primeiro ano, a gente tinha ali 8, 9 alunos, e hoje, graças a Deus, a gente está com um aglomerado ali de pelo menos 50 pessoas que estão praticando semanalmente. Caramba, 50 pessoas? Os nossos treinos e vindo jogar, a gente chama de pelada, que são os jogos livres no domingo. Então, legal. Um passo de cada vez, a gente está crescendo, eu estou fazendo cada vez mais o que eu gosto. Então, voltando um pouquinho para o lado do JP, eu me sinto cada vez mais realizado fazendo o que eu gosto. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre isso com vocês, sobre os nossos planos do Swing no Futebol, sobre o que a gente está buscando, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa mentalidade e o que a gente pode contribuir com a comunidade brasileira, com o que a gente pode contribuir com as pessoas que estão chegando, que podem ter essa dificuldade que eu tive também, sobre o esporte, sobre a qualidade de vida. E é isso aí. Cara, é muito bom, excelente, parabéns pelo projeto. Eu acho que se fosse só prática do esporte, só chegar lá e fazer a pelada, eu acho que já seria ótimo pela questão que você comentou, porque assim, aqui a questão do clima, cara, é ruim demais. E a questão de estar longe de casa, pô, lá no Brasil eu praticava muito esporte, chega aqui, sei lá... O mais legal é que não desistiu, né? Quando as coisas, tipo assim, chegou e passou todo esse processo e não desistiu. E daí você vê os frutos da perseverança, né? E a minha pergunta, agora você falou do frio. Vocês fazem no frio também? Não, por enquanto não. Como é que funciona? Tem algumas pessoas que jogam no frio. Sabe aquelas botinhas de neve mesmo? Aí o pessoal coloca a botinha, só que fica bem frio, você perde um pouco a acessibilidade, mas para estar movimentando na quadra, beleza. Acontece, dá para jogar, não é nas mesmas condições. Quebrar um dedo, você não sente. Mais ou menos isso. É um esporte de temporada, né? Mais ou menos isso. Mas, por enquanto, é um esporte de temporada. Então, e o que vocês fazem, tipo, no tempo de frio, assim, para continuar mantendo? Junto da área que a gente tem do futebol, eu sou personal trainer. Então, no período, a maioria dos meus alunos que fazem o treino do futebol, no período que está frio, eles também fazem personal comigo. Mas a gente tem um grupo de treinos que a gente treina junto. Então, a gente faz uma série de iniciativas para a gente continuar ativo nesse período que a gente não está tendo treino de futebol. Mas, realmente, assim, o pessoal sente falta. São 5, 6 meses ali que a gente praticamente não joga e o pessoal ainda sente falta. Mas para o futuro, obviamente, a gente pensa em ter uma estrutura melhor, uma quadra fechada, mas isso são planos para o futuro. Por enquanto, como a gente ainda está fomentando o esporte e o processo de rentabilidade ainda não é o que a gente espera, a gente ainda não tem a possibilidade de fazer uma quadra indoor que consiga atender vários públicos, tanto futebol, beach tênis, voleibol, treino funcional. Isso tudo são planos bem para o futuro, porque, infelizmente, o custo-benefício do esporte ainda não se paga. Então, a gente está no processo embrionário, que a gente está fomentando o esporte, fazendo ele crescer, mas eu tenho certeza que vai chegar a hora que nós vamos precisar de uma área dessa. E aí, a partir disso, a gente vai conseguir jogar o ano inteiro. Maravilha. Bom, como a gente já conversou antes, o que depender da gente também para divulgar esse esporte, pode contar com a gente. Combinado. Inclusive, vocês já estão convidados para ir participar do nosso primeiro circuito Swing no Futebol. Eu vou aproveitar a brecha e já vou falar um pouquinho. Porque... É para participar! Cobrir no evento. Eu cubro, pode deixar. Você vai lá e, né, dá Não estamos no mesmo nível esportivo. Você já sabe qual é o meu nível esportivo. Mas, enfim, pode falar. Mas vamos lá. Esse ano, o Swing no Futebol, nós estamos muito orgulhosos de estar podendo passar para vocês e para todo mundo, para toda a comunidade brasileira, que essa é a primeira vez que a gente vai estar fazendo um circuito de campeonatos, que são 4 eventos, onde a gente vai ter ranking, fotografia, nosso website está ficando pronto. Então, a gente está cada vez se estruturando mais como comunidade, como associação esportiva. Então, para a gente é um marco muito grande estar podendo fazer isso, porque vem gente da Inglaterra inteira jogar. Então, vem pessoal de Bristol, Brighton,
Oxford, de Londres, vem muita gente. Vem gente, pessoal de Liverpool, de Birmingham. Uau. Então, tem muita gente que está envolvida, tanto brasileiros quanto estrangeiros. No nosso último campeonato, veio uma menina de Israel jogar o campeonato. Isso que eu ia te perguntar. Desculpa te interromper. Tem equipe feminina de futevôlei? No Brasil tem. Na verdade, na Europa tem. O futevôlei ele é bem difundido nos outros países da Europa e já foi bem difundido na Inglaterra. Só que a gente está vivendo um processo de readaptação ao esporte. O futevôlei foi muito... Vou voltar da pergunta das meninas, mas o futevôlei já foi bem grande na Inglaterra, com prêmios grandes e patrocinadores grandes. Só que, com o tempo, as administrações foram se perdendo um pouco ali. A sazonalidade dos atletas é muito grande, porque no mesmo tempo que tem muita gente jogando, inclusive mulheres, chega num momento que os atletas vão se perdendo e se não tem gente para dar treino, para continuar fomentando o esporte, ele vai morrendo. Então, foi isso que aconteceu aqui na Inglaterra e nós estamos num processo de retorno disso. Então, na Europa e no Brasil, tem tanto categoria feminina quanto a mista, onde na categoria mista é um homem e uma mulher. O homem só pode fazer o saque no homem e a mulher pode sacar onde ela quiser. Então, são duas formas que incluem a mulher no esporte, mas o nível feminino hoje é assim, é surreal. Eu sou de Goiânia e aprendi a jogar futebol em Goiânia e, de vez em quando, eu jogava com algumas meninas que é no mesmo nível da gente. Não tem nenhuma separação. Então, elas jogavam nível profissional, já são patrocinadas. Mas o que você estava me perguntando, tem e elas jogam muito. São muito boas. Inclusive, nós temos algumas iniciantes que estão jogando aqui. Inclusive, uma delas, acho que vocês conhecem, a Vanessa, que veio aqui. A Vanessa está jogando? Ela está aprendendo e ela está assim... Ela nunca bateu na bola, mas, inclusive, ela fez um depoimento alguns dias atrás e postou. Eu achei bem bacana, porque, apesar de ela nunca ter vivenciado o esporte, ela começou pela parte física e pelo bem-estar, pela atmosfera do futevôlei, ela está cada vez se sentindo em casa e está voltando. Então, cada vez você vai lá, faz o esporte, gostou, volta mais uma vez, vai lá, mais uma vez. Então, cada dia é um degrau. E por mais que ela não tenha esse convívio com o esporte antes, um passo de cada vez ela vai conseguir. Então, isso é para qualquer pessoa que queira praticar o futevôlei. O futevôlei, obviamente, para quem joga futebol, é um esporte que fica um pouco mais fácil, por ser um esporte que também trabalha com a bola. Mas para quem... Eu já vi inúmeras pessoas que nunca bateram na bola, quer jogar futevôlei, começa a fazer. Futevôlei é totalmente um esporte de repetição e todo mundo pode jogar. Inclusive vocês, quando vocês quiserem, vocês estão convidados. Ai, eu fico muito grata pela fé que você tem na gente. Boa! Chega a me impressionar, na verdade. Mas obrigado pelo convite. Boa, quem sabe? Bom. Não, eu gosto de esporte, mas não é minha praia. Não, eu não tenho problema com esporte, eu tenho problema com a bola. É esse que é o problema. O problema está resolvido. Vou deixar ela aqui com você. Ó, bola do Ronaldinho, que inclusive é a bola que é um dos nossos patrocinadores aqui. Nós somos autorizados a revender a bola do Ronaldinho aqui. Que legal. Então, um passinho de cada vez, o Swindon Futevôlei vem aglomerando alguns parceiros que vão nos ajudar a fomentar o esporte aqui. E a bola é um deles. Então, nós temos vários parceiros aqui da cidade de Swindon que nos apoiam demais, que estão aqui sempre para fomentar. Acho que esse é um lado muito bacana da comunidade brasileira, que até me surpreendeu muito, que quando a gente chega na Inglaterra, o pessoal ainda fala assim, nossa, toma cuidado com o brasileiro. Brasileiro é difícil. Só que o pessoal não percebe que gente ruim tem no mundo inteiro, mas tem muita gente boa no mundo inteiro. Essa é uma luta nossa aqui contra esse tipo de atitude. Mas é real, porque a gente chega com esse receio de estar perto de brasileiros Mas, na verdade, quem ajuda são os brasileiros. Totalmente. Quem apoia Cara, são os brasileiros, quem estende a mão. Se você pegar um grupo de 10 brasileiros aí que já passou algum perrengue aqui e precisou de ajuda, cara, se um falar assim, nenhum brasileiro me ajudou, quem me ajudou foi um inglês ou foi... Cara... É um milagre. É raro isso, é raro. A não ser que eu seja muita exceção, pelo visto não,
eu sempre fui muito bem acolhido, eu sempre pude contar com a comunidade brasileira e sempre tentei dar o retorno também. Acho que quando a gente tenta fazer um projeto desse para trazer qualidade de vida para as pessoas, é bacana, a gente se sente bem e a partir do momento que a gente começa a fazer e começa a dar certo, a gente começa a escutar alguns feedbacks que são gratificantes também. A gente não percebe o quanto a gente faz bem para as pessoas. Sim. Antes de você acha que você só tá fazendo. Totalmente. Eu gostava de futebol. Aí, de repente, você escuta o retorno. Isso. Você vê Tipo assim, eu tô fazendo porque eu gosto, mas Isso. não se limita a você, né? Total. A hora que a gente... Eu recebi já alguns feedbacks ali de alunos mesmo, tanto que de pessoas que já jogavam futebol e pessoas que nunca tinham visto o esporte, que estão inseridos no meio agora, que falam assim, ó, antes de conhecer o futebol, eu tava pensando em ir embora na Inglaterra, porque eu não via qualidade de vida. Eu não conseguia me adaptar com o meio, com o círculo. E o esporte faz isso demais, o esporte agrega. E isso é uma coisa que a gente fomenta muito no Swindon Futebol. Acho que todas as pessoas que chegam lá, independente se é um super high level, que joga Série A dos tops, ou se é um iniciante que nunca viu a bola, ele vai ser bem tratado. Ele vai se chegar ali e vai se sentir acolhido, vai se sentir parte do grupo. Entendeu? Então, a parte de ficar bom é parte do processo e nem todo mundo vai ficar bom, mas todo mundo vai se sentir bem, vai chegar em casa melhor do que saiu. Sim. Esse é o nosso objetivo. Então, muito da ideia do Swindon Futebol é isso. É a gente trazer qualidade de vida para as pessoas através do esporte. Sim. E ali eles vão conhecer outras pessoas. Total. Vai espairar a cabeça do trabalho, né? Vai liberar a endorfina, vai, né? Vai voltar mais feliz. Gente, e eu comecei a falar, a gente vai falando, e eu acabei não falando sobre o campeonato. Mais uma vez, vocês estão convidados para ir lá, estar perto da gente. Estaremos lá. Fazer nossa cobertura e se quiser jogar também, tá convidado. Eu tava pensando nisso. Ó, dentro do circuito do Swindon Futebol, a gente vai ter uma feira de produtos brasileiros ali, onde nós vamos ter espetinho, pastel. Agora eu vou. Agora você me ganhou. E tem mais, açaí, churros. Nós vamos ter um rapaz que vai trazer uma barraca com pipa. Então, a ideia é a gente... Eu vou soltar pipa. É um esporte. Pronto. Tá certo. Eu não sei soltar pipa também. Não, mas é muito legal isso, porque daí se reúne todo mundo, né? Sim, é muito legal. Sim. É um evento muito bom. Essa que é a ideia, que a gente quer cada vez mais fazer com que isso não seja somente um monte de homens que estão ali, ou quem gosta de futebol para jogar o esporte. Não, a gente vai fazer aquilo ali virar um evento, cada vez mais trazer a comunidade, tanto brasileira, quanto inglesa também, quanto de outras nacionalidades. Era isso que eu ia perguntar para você, se vocês estão focados só nos brasileiros ou se está aberto? Assim? Olha, eu vou ser bem sincero que quando a gente criou o Swindon Futebol, por exemplo, um reflexo disso é a nossa página no Instagram. No começo a gente só postava em inglês, tudo em inglês. Só que a gente percebeu que, pelo menos aqui na cidade de Swindon, como uma comunidade brasileira muito grande, a gente conseguia atingir mais os brasileiros. Então, a gente começou a fazer uma postagem em inglês e em português, e hoje a gente foca um pouquinho mais no português, mas a gente tem alguns atletas ingleses. Acaba que esse que é uma parte meio chata também, que é de admitir, porque a gente acaba se acomodando e não buscar entrar dentro da outra comunidade. Como eu estou falando. A gente começa, a partir do momento que a proporção dos nossos treinos foram aumentando e a gente foi conseguindo brasileiros, a gente parou de buscar tanto os ingleses. E isso não é uma parte tão bacana, que é uma coisa que a gente tem que realmente tentar fazer... Se esforçar, né? Se esforçar, mas é aquela... Como já está cômodo, a gente vai relaxando, mas... O objetivo é cada vez mais trazer a comunidade inglesa para dentro do esporte, que é assim que a gente vai crescer. Sim, tendo apoio de... Jeito. Acaba que se a gente manter só na comunidade brasileira, a gente se limita muito. Não é esse o objetivo. Sim. Muito bom. E vamos falar da sua atividade como personal, desculpa. Ele não sabe nem o nome, você vê como é familiarizado. É porque eu já tô pensando lá na frente. Mentira, gente, ele vai pra academia, só tô zoando. Faz tempo que não vai, mas ele vai. Nem sei como foi parar nesse assunto, essa conversa. Desculpa, fala sobre o personal.
Não, eu ia falar assim, tipo, você está disponível para o pessoal contratar o seu serviço ou você faz serviço só online? Como que está hoje Vamos lá. esse trabalho? Vamos lá. A gente estava até conversando antes aqui do podcast. Acho que eu, como vários brasileiros aqui, eu ainda estou na parte do processo de conciliar o que eu gosto de fazer e o que eu preciso fazer. Eu trabalho como personal trainer na parte da manhã e na parte da noite com os treinos de futevôlei, mas das 9 às 5 da tarde eu ainda trabalho na área financeira de uma empresa e, por enquanto, eu atendo em um estúdio em casa. Então, eu tenho um estúdio em casa e eu faço personal trainer sempre lá, não atendo em academia e eu preferi não fazer esse acompanhamento online porque eu entendo que a minha forma de trabalhar, eu prefiro ter o aluno mais próximo. Eu acho que esse tete-a-tete diário é muito importante para a gente conseguir ativar os objetivos que a gente está buscando. Obviamente que esse tipo de treino não é para todo mundo, não é para quem quer ir para uma academia, quer ver gente diferente, mas é para quem quer um trabalho mais especializado, onde o aluno vai e ele tem 1 hora de atenção total. A partir do momento que a cada exercício que ele faz, a postura, a cada movimento que ele está executando, a gente vai ajeitando, a gente vai arrumando para fazer com que ele chegue no objetivo dele o mais rápido possível. É um tratamento totalmente personalizado e dedicado. Aquele tempo é totalmente dedicado ao aluno. Total. E o que me faz não ter tantos alunos, mas os alunos que eu tenho certeza que eu vou conseguir atender bem. Então, como eu estava falando, a gente ainda está no processo de estar trabalhando somente com a educação física, que eu tenho certeza que vai chegar a hora certa, mas é um passo de cada vez. Então, por enquanto, a minha estabilidade ainda está na área financeira, mas o processo de personal training tem aumentado. E para quem quiser entrar em contato, eu vou estar mais que feliz de ir conversando e, se der certo, a gente fazer esse projeto de personal lá no estúdio. E tenho certeza que o pessoal vai gostar também. Muito bom. Muito bom. Vamos deixar os seus links e contatos aqui na descrição do vídeo para a galera entrar em contato com você. Não só na questão de personal, mas também do time. Quem quiser ir lá conhecer, né? É isso aí. De repente fazer parte da equipe. É isso aí. Clube do Swindon Futevôlei. Nós temos aulas de segunda a quinta, todas as noites ali, das 6 às 8 no Cult Water Park. E aos domingos a gente tem os jogos livres ali, que a gente chama de pelada. E aí vem um monte de gente, vem gente de Londres. Nesse último final de semana, inclusive, foi meu aniversário também. Parabéns! Parabéns! A gente comemorou meu aniversário lá e aí nós tínhamos mais ou menos umas 35 pessoas jogando futevôlei. Futevôlei é jogado com 2 pessoas, então imagina o tempo que cada um esperar para jogar. Rodada leva mas foi ótimo, todo mundo se divertiu, a gente fez um churrasco e aí música e a atmosfera é muito boa, acho que essa foi a ideia. Virou um programa pra família, né? Totalmente, cara. Não é só, tipo, o cara vai jogar e deixa a mulher em casa, os filhos em casa e tal. E a gente acabou que começou... Era só pra ser uma confraternizaçãozinha, a hora que a gente viu, tinha gente soltando pipa, devia ter umas 60 pessoas ontem lá no Cult Water Park ali. Ah, que legal. Caramba. Confraternizando e dando risada. Então veio gente de Londres, veio gente de Birmingham, veio pessoal de Oxford. Então, a comunidade do futevôlei vem abraçando a gente. Então, foi bem bacana. Talvez se a gente começar a se envolver, a gente coma menos e se exercite mais. Gente, mas a parte de comer não tem nada de errado. Não, querido, você tá falando isso porque você não sabe como a gente come. Tô brincando. Não, mas eu queria perguntar um negócio pra você. Como que foi? Porque vocês tiveram um neném aqui. É um menino, uma menina? Isso, eu tive o Luca aqui. Luca? Isso. E você falou que tá com 2 aninhos e meio 2 agora. e 5, Como foi pra você, como que fala? Essa gerenciar mudança? tudo isso, assim, aqui num país fora, sem a rede de apoio e tudo? Eu acho que essa é a parte mais difícil, mas eu acho que, assim, com todos os percalços que a gente teve ali, acho que a gente aproveitou bem. Acho que é uma fase muito bacana, que é um aprendizado muito grande, tanto meu quanto a minha esposa. A gente trabalha de casa, tanto eu quanto ela. Então, a gente vive cada segundo da vida dele. Então, até tá acabando agora, né? Que agora já tá indo para a escola. Então, a hora que
ele começa a passar 3 horinhas fora de casa, a gente já fala assim... Ai, tá Será mudando, que ele tá bem? né? Não, é difícil mesmo, Então, porque tá mudando. Já tá na hora de deixar ele viver a vida dele ali cada vez mais. Mas esse processo pra gente foi muito bacana. Pessoal, é outra coisa que às vezes a gente ficava meio receoso com relação a gestação aqui, sobre medicina e tal. E tem muita história, né? sobre que os médicos aqui não são bons, que fazem de qualquer jeito e tal. A gente foi super bem atendido. Não tem nada para reclamar. Obviamente, é diferente do Brasil, porque Sim. no Brasil é realmente um pouco mais pautado ali na ideia do plano de saúde, que vai sempre te fazer, fazer ultrassom todo mês. E isso não acontece aqui. Acho que eles tentam mais fazer esse trabalho paliativo quando necessário, do que sempre ficar buscando algum problema, alguma coisa. Acho que eles levam a gestação mais naturalmente aqui, mas a gente não tem nada para reclamar e sim para aproveitar, que é uma fase muito boa. A gente está gostando muito. E ele vai com você para esses eventos e tudo? Vai. Ele é apaixonado. Acho que de tanto ver, assim, quando eu não tô jogando futebol, eu tô jogando futebol, e aí, de tanto ver a gente... Já deve amar a bola. Já é apaixonado. Não tem como a gente... A Sofia, ninguém joga lá em casa. A Sofia não pode ver uma bola que ela já tá doida atrás. Imagina quando Daqui já tá a envolvido. alguns anos já pode levar pro futebol. Nós já temos alguns alunos que... nós temos um aluno que tem 7 anos e já tá jogando. Ah, que legal. Essa era a minha próxima pergunta. Vocês estão falando aí de criança e tal. Vocês têm... Brian, vai gastar energia. Precisa, viu? Vocês têm grupos separados por idades ou ainda não? Vamos lá. Os grupos, por enquanto, eles não são separados por idade, eles são separados por nível. Então, nós temos, temos 2 tipos de... Eu pensei que eu vou entrar na turma dos 7 anos. Eu com a minha habilidade também. E passando raiva ainda. Então... A rede, pro pessoal menorzinho, muda a altura? Não muda a altura. Mas muda pro feminino. A rede feminina ela é 2,10, que já é muito. 2,10, amigo. 2,10 é quase o dobro de quem eu sou. Eu devo passar embaixo. E a rede masculina é 2,20. A quadra ela tem 9x9. Na Europa, eles têm algumas modalidades, alguns campeonatos que o regulamento, eles fazem a mesma metragem do vôlei, que é 8x8, mas na sua maioria o futebol é jogado com 9x9. Então, só para contextualizar ali o tamanho da rede, como é jogado. E você estava falando dos grupos separados. Dos grupos. Vamos lá. Por enquanto, a gente separa entre iniciante e intermediário. São as 2 categorias que a gente tem no nosso campeonato também. Então, a categoria iniciante é para quem está realmente iniciando no esporte. Então, ali tanto de mulheres que nunca jogaram, homens também que nunca jogaram, e crianças que estão querendo se envolver no esporte ali. Quem está querendo ter esse primeiro contato com o esporte, treino iniciante, segunda e quarta, das 6 às 8. Todo mundo que tiver afim, pode ir lá, entra em contato com a gente pelo Suíno Futevôlei, vai aproveitar. E para quem já joga futevôlei e às vezes tá aqui perdido, ainda não sabe que tem o Suíno Futevôlei, ou que faz um tempo que não joga e quer voltar pro esporte, terça e quinta é o treino intermediário, que aí a gente já força um pouco mais, que a gente já busca chegar em alguns torneios, a gente já quer almejar alguns títulos e algumas coisas, e inclusive... Por falar em título, pode falar. Nós somos nos últimos 3 campeonatos que tiveram aqui nacionais na Inglaterra, o Suíno Futevôlei levou 3 deles. Tchau. Então, louco, bicho. Porque esse lugar é um lugar do quê? De vencedores, querido. Só vencedor entra aqui. De 3, eles ganharam 3. Só isso. Mas é parte do processo. Acho que assim... Ele é parte do processo da humildade. Nada veio de sorte. Acho que os meninos se dedicam demais Muito ali. Esforço. E eu acho que é bem bacana, assim, que a gente tem como diferencial daqui de Swindon, que eu sempre falo muito isso. A comunidade de Swindon, do Swindon Futevôlei, é muito unida. Então,
são muitas pessoas que, se eu paro para agradecer aqui desde o começo, são vários que sempre contribuíram. Tem alguns aqui que eu vou fazer questão de falar, porque são importantes, que já fizeram parte do Suíno Futebol e que ainda fazem, que levantam a nossa bandeira desde o começo. Então, Gabriel, Rafael, André, nós temos o Vini, Vanessa, Ícaro, são alguns colaboradores do Suíno Futebol. Minha esposa, Maiara, que está sempre no financeiro e está sempre aguentando minhas inseguranças e problemas e dificuldades, porque acaba que... E os sonhos também. Vamos fazer isso. Nossa, ela é das parceiras, que assim... Vamos viajar 3 horas para jogar um campeonato que vai acabar chovendo o dia inteiro. Foi o primeiro campeonato nacional que a gente ganhou. A gente foi jogar em Brighton e o dia lindo, chegamos lá, começou a chover e ventar. Muita chuva, vento, e a minha esposa com um filho pequeno. Mas... E Brighton Não, quando venta muito. Então, é beira de praia. No caso, desculpa a minha ignorância, no caso desse campeonato, foi organizado por quem? Vamos lá. Nós temos uma federação aqui que chama o Cave Volley, que eles são responsáveis para estar gerindo esses campeonatos. Na verdade, assim, hoje os campeonatos são criados pelas comunidades que são mais independentes, e o Cave Volley ele faz como se fosse um umbrella ali, que eles vão por trás dos campeonatos, e aí eles ajudam a fazer ranking, eles nos ajudam a, às vezes, procurar alguns sponsors. Acaba que o Cave Volley ele também está num processo de readaptação depois de alguns anos, até pela pandemia, até pelo processo de renovação das pessoas que estavam ali presentes, mas acho que está melhorando, mas esse é o órgão que nos ajuda ali, que inclusive nós temos de comunidades maiores, somos nós aqui do Suíno Futebol, nós temos algum pessoal ali de Londres que joga também, inclusive mandar um abraço pro pessoal, chama Turma do Badeco, Turma do Badeco. É legal, pessoal, gente boníssima, que inclusive estavam aqui nesse último final de semana, então participam com a gente, levantam a nossa bandeira, mas esse aqui é o órgão que puxa pro futebol crescer e fomentar sempre que o esporte cresça. Uhum. Nós temos uma pergunta ali da nossa plateia. Se eu entendi direito, qual a idade que pode para pipa? O que acontece com essa pessoa hoje? Por causa que ele falou que vai ter pipa lá. Eu não sei por que eu entendi pipa. Então, para soltar a pipa não tem idade. Só não pode usar cerol. Não pode usar cerol, pessoal. Inclusive, isso é uma coisa muito bacana de você ter falado, porque como nós vamos ter muita gente, nós vamos ter criança, um monte de gente lá participando dos nossos eventos, e a gente vai levar as pipas para lá. É importante que a gente fomente isso, que não pode levar um cerol para machucar alguém ali. Acho que é importante praticar o que você gosta de fazer sem causar dano a ninguém, né? Cortar o pescoço do amiguinho. Né? Tá vendo? Se eu não tivesse entendido errado, eu não falaria isso. Mas respondendo a pergunta, o futebol ele não tem uma idade oficial, mas a partir dos 7, 8 anos a criança já começa a ter uma identificação com o esporte maior, porque já tem uma consciência corporal maior. Então, a partir do momento que ele já consegue se movimentar bem para trás, para frente, até porque a areia tem uma tração... Oferece uma resistência, né? Acho que a partir dos 6, 7 a criança já está apta a começar a dar os primeiros toques na bola, a começar a fazer ali uma iniciação esportiva. Obviamente não vai jogar em um nível forte, porque o processo de adaptação do corpo é a partir dos 12, 13 que eles começam a ter mais força. Mas ali já vai brincando, mas já vai se adaptando, é isso. Mãe, pai que tem criança cheia de energia... Leve seus filhos. É uma ótima opção. Vem pra cá. Vocês vão dormir bem melhor depois disso. Vocês vão também, né? Porque a família inteira acaba se exercitando e tudo, né? Acaba se inspirando. Se inspirando. Vocês têm uma equipe fechada para disputar campeonato? Tem um número de jogadores? Vamos lá. Para disputar campeonato, não tem muitas restrições, qualquer pessoa pode participar do campeonato.
É só fez a inscrição, pode jogar. Os campeonatos são sempre em duplas. E aqui no Suíno Futevôlei, a gente sempre tenta fomentar um pouquinho para trazer quem é iniciante para jogar ao nível intermediário. Eu mesmo faço sempre isso, desde que a gente criou o Suíno Futevôlei. E eu sempre vou jogando com algum aluno da nossa escolinha para fazer com que ele se sinta bem, se sinta confortável de jogar um nível bacana, para estar colocando para frente. Inclusive, esse ano a gente vai fazer isso. Eu sempre estou buscando alguém que está jogando no nível iniciante para jogar no intermediário, mas não tem. Você pode, se você quiser participar de um campeonato de futevôlei, paga uma inscrição, você pode jogar. O que pode te nivelar é se você já joga futevôlei, no caso você não poderia jogar a categoria iniciante. Mas o iniciante pode jogar a categoria intermediária. Paga uma inscrição, pode jogar. Mas eu digo assim, por exemplo, esse último campeonato que vocês venceram, quem que era a equipe? Vamos lá. A gente não é tratado como equipe. Então, é tratado como dupla. A gente treina com o Swindon Futevôlei, só que a dupla ganha. Então, por exemplo, como... Então, a Swindon Futevôlei tem várias duplas. Tem várias duplas. Mas são as Seria mesmas isso? duplas ou pra quem quiser? Não. Tipo, assim? Então, por exemplo, nesses 3 campeonatos que a gente ganhou, eu joguei cada um com um dos alunos. Então, no primeiro eu joguei com o Rafael, que foi um dos primeiros que começaram a jogar aqui, que fomentaram. Depois eu joguei com o Rafael novamente, o Rafael Japão, o Rafael Meneguzzi, que também foi campeão nacional aqui, e o último foi com o Ícaro. Então, são 3 atletas do Swindon Futevôlei que você não tem essa obrigação de jogar sempre com o mesmo atleta, mas, às vezes, assim, as duplas, quando vai chegando um nível mais alto, elas tentam sempre jogar juntas para sincronizar. Mas como aqui na Inglaterra ainda está um período que o nível não é tão elevado, não tem duplas que vivem do esporte, então a gente consegue fazer essa mescla aqui bacana. E o seu objetivo é chegar nesse ponto? Eu acho que vai chegar. Eu acho que esse processo de crescimento do esporte, ele é gradual, mas vai chegar, sim. Acho que cada vez mais que a gente vai fazendo os eventos com seriedade, com organização, acho que mais as empresas vão começar a olhar para o esporte com bons olhos. Eu acho que é isso que o futevôlei perdeu na Inglaterra e a gente tenta buscar. Então, fazer com que o esporte seja reconhecido novamente como um esporte que tem organização, porque é bacana de assistir. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de assistir o futevôlei, vão ou nos nossos campeonatos, ou num dia de treino, ou num dia de jogos livres, vocês vão ver, é um esporte bacana de assistir. Então, a partir do momento que você tem um esporte que é um entretenimento bacana, com organização, você começa a trazer pessoas e as empresas vão onde as pessoas estão. Então, eu acho que esse processo de recrescimento, vamos falar assim, do futevôlei vai acontecer e nós estamos dentro disso aí. Estamos tentando fazer com que a gente esteja presente a hora que aconteça. Sim. E você, no Brasil, você jogava futevôlei também? Jogava. Ou tipo, tinha outros esportes que você... Jogava. Eu na verdade, quando eu conheci o futevôlei, eu sempre joguei futebol desde criança. Joguei algumas categorias de base, joguei futsal, mas eu não ou por não ter tanta qualidade, e também não gostar tanto de treino, eu fui deixando passar e quando eu vi já tinha passado o meu tempo de jogar futebol. E é engraçado que a gente só percebe algumas coisas quando já é tarde. Minha história no futebol, eu fico sempre pensando que se eu tivesse me dedicado um pouco mais no futebol, quando eu era mais novo, eu talvez teria um futuro maior. Mas isso é tudo parte do processo, a gente só entende isso depois, porque eu posso não ter virado um atleta de futebol, mas isso me deu consciência para que eu pudesse me dedicar em outras coisas na minha vida. Sim. Que às vezes eu deixo passar a minha chance, isso pode me deixar com aquela sensação de que eu poderia ir mais. E isso me fez crescer e fez com que a gente chegasse até aqui a partir disso. Então, jogava futebol no Brasil, nunca foi muito diferente, mas eu jogava decentemente bem. E quando conheci o futevôlei, eu me apaixonei, falei assim, não quero mais futebol. E aí, a partir desse momento, eu só jogava futevôlei. Foi ali, mais ou menos em 2014, 2015. E aí, de lá para cá, sempre jogando futevôlei. A partir de 2018, ali, eu comecei a jogar uns campeonatos de nível um pouco maior. No futevôlei, a gente tem algumas categorias, que é a categoria iniciante, Série C, Série B, Série A e profissional.
Então, a partir de ali, 2008, eu comecei a jogar categoria Série A e alguns campeonatos de profissional que me demandava mais treino, precisava treinar todos os dias da semana. Então, pelo menos 2 vezes no final de semana, a gente viajava ali ao redor ali do estado de Goiás, Brasília, para jogar alguns campeonatos. E então eu cheguei a jogar um nível bacana de futebol no Brasil. E quando eu cheguei aqui, a gente trouxe essa bagagem para poder dividir com o pessoal que vem dando certo. Que bacana. Cara, que orgulho. Que orgulho. Eu fico aqui só ouvindo as histórias dos nossos convidados e admirando mesmo. Porque realmente é inspirador. É inspirador. Porque o brasileiro, quando ele sai do Brasil, as pessoas, todo mundo tenta colocar na nossa cabeça que, tipo assim, você vai sair para ser algo menos do que você pode ser. E quando a gente... crenças limitantes, né? Sim, e quando a gente vê alguém que, tipo assim, saiu do Brasil, mas consegue fazer algo que ama fora do Brasil. E isso, consequentemente, pode não ser de propósito, mas consequentemente vai fazer com que pessoas em volta dela também possa fazer algo bacana, algo que goste, sabe? Eu percebo isso até pela quantidade de pessoas que falaram pra mim assim, chama o JP pra ir no podcast, os meninos do futebol e não sei o que e tal. Vou dar 2 exemplos aqui. O Gui, meu parceiro. Gui Negro, e o André da barbearia. Outro que é... e o Nicolas também. É o outro também. O Nicolas, que é um dos atletas promissores. Que conheceu o futebol através do Swindon Futebol e hoje está jogando um nível bacana. Que legal. Sim, o Nicolas pisou na bola comigo uma vez. Foi. Olha só. Uma vez que a gente foi... Ele falou assim, a gente era da mesma igreja. Não, vamos jogar uma bola. Eu falei, cara, eu sou... Eu não sei se eu tô no pique. Vamos lavar uma roupa suja no podcast. Não. Vai vendo. Aí ele falou assim, não, só vai tiozão e não sei o quê. Eu falei assim, então, porque... Aí você acreditou? Não, eu acreditei. Chegou lá, cara, molecada. Tiozão pra ele, querido, qualquer um é. Não, a molecada parecia a final de Copa do Mundo, cara. Rapaz... Aí o tiozão que tinha lá... Era o Henrique. Mano, o Henrique joga pra caramba. Jogou bola a vida inteira. Que mancada, cara. Eu não ia falar, não, mas já que você tocou no nome do Nicolas, vou contar uma história dele. Exposed do Nicolas. O Nicolas, ele é bem novinho, né? Fez 18 agora. E assim que a gente fez o Swindon Futebol, ele sempre muito envolvido, engajado. E ele tinha 16 anos. E eu sempre buscava ele na casa dele para ir pro Coach Walter pra gente treinar e tal. Isso aqui, um dia, eu voltando do trabalho, passei na casa dele, mas eu tinha que passar em casa. E a minha esposa fez um lanche e tal, né? Nossa, eu tenho 32, minha esposa tem 31. E aí, né? A hora que ela tava com uma mesa pronta ali pra gente tomar um lanche, a gente jogar futebol. E aí, a hora que a gente chegou, né? Aí ela... Oi, Nicolas, tudo bem? Como é que você tá? Senta aqui, vamos tomar um lanche. Aí ele falou assim... Não, tia, obrigado. Rapaz, eu nunca contei isso pra ele. Mas na hora cresceu uns 6 cabelos brancos na minha esposa, assim, ó. Cara... 2 rugas de cada não, lado. E ela não falou nada. Ela não falou nada. À noite ela chegou pra mim e falou assim... Amor, nós estamos ficando velhos, né? Aí eu olhei pra ela, por quê? O que tá acontecendo? Ele nem percebeu. Você não viu? Ele tá me chamando de tia. Mas ele é tão fofo, né? Ele é um menino de educação ímpar. Sim. Eu tenho certeza que ele fez isso pra ser gentil. Sim. Só que a hora que a gente para e pensa, a gente fala assim... Nossa, gente, nós estamos na fase. Tá chegando a fase. Então, tá bom. Eu fiz aniversário alguns dias atrás e... A hora que eu olho aqui pro lado aqui, eu tenho que vir cortar o cabelo a cada 2 semanas. Agora só um cabelo branco vem. Então, tá certo. O pai dele vai lá também, não? Vai. Ele vai de vez em quando, na verdade. Gente boíssima demais, também, né? Gente boníssima. Família inteira. Eles são muito sangue bons. O Alexandre, ele tá sempre ali envolvido com o esporte e tal, mas como ele tá sempre mais no trabalho e tal, isso aqui, de vez em quando ele vai, participa, mas nos treinos ativos ali, ele não vai.
Como que chama aquele esporte que usa rede também, mas é raquete? Isso, ele tem um grupo aqui que chama Beach Tennis. É beach tennis. Beach Tennis. E é uma febre no Brasil. Inclusive, meu irmão, que era meu parceiro de futebol, a gente jogava um nível bacana lá. Hoje, abandonou o esporte. O Alexandre joga bem Joga isso aí. bem. Ele é a esposa Como dele. que é aquele esporte que usa a rede e A raquete. raquete? Não é tênis. Pescaria, né? Sei lá. Ela Você nem vê sabe. como o cara... Você vê como o cara... Ping-pong. Amado, deixa eu te falar, é que eu não falei ainda. Porque Ah. a minha vergonha eu vou começar agora. Eu nem sei como joga futevôlei. Ele falando areia e não sei o que. E eu assim, calma, eu comecei a picture um negócio na minha cabeça. Vamos lá, para sumarizar e ficar bem fácil. Ou seja, vergonha. Você já viu vôlei de praia? Já. Mesma coisa, só que você não pode usar seu braço e mão. Então, por que é vôlei? Não é vôlei. Futevôlei. É só porque passa por cima da rede. É, Porque você não pode usar a mão. é o fute, porque você usa os pés e a bola de futebol. E o vôlei, porque você usa a rede e joga por cima. E tem que fazer a bola pingar na outra quadra. Talvez você que esteja aí do outro lado tivesse com a mesma dúvida. Mentira, ninguém vai ter essa dúvida, só eu mesmo. Mas tá bom, passei minha vergonha. Bom, tem mais alguma coisa do projeto que você gostaria de falar? Gente, eu Os próximos campeonatos, você quer falar da agenda? vamos lá, vamos falar da nossa agenda. Então, o nosso projeto vai ter 4 campeonatos. Eu vou deixar a primeira data aqui com vocês, que a primeira data é 10 de junho. Inclusive, mais uma vez, vocês estão convidados. Faço questão da presença de vocês lá, Estaremos tá bom? lá. Inclusive, eu acho que pela dicção de vocês aqui, eu já vou até deixar o microfone para vocês já irem soltando Você a não voz ali. brinca com... Ó, Você Olha. não brinca com a minha emoção. olha só. Esse é o futevôlei dela. Contratado. Contrato fechadíssimo. Fechadíssimo. Nós já temos um locutor ali, mas vocês vão estar junto ali. Inclusive, um abraço, PV. Vai estar com a gente aí. Cara, super resenha. Que alguém tá ali, fomos Vem comentando resenhar com a jogos. gente. Olha só, ele é bom também, hein? Então, alguém tá ali falando sobre jogos e alegrando a galera ali, ajuda. E eu acho que vocês vão estar bem lá. Se quiser, tem um microfone que já tá... Comentar o jogo Não. já é demais, né? Porque eu posso fazer piada. Aí, Apesar de que, eu não né? sou muito útil, mas pelo menos eu sou engraçada. Tá ótimo, tá ótimo. Não. Colocaram a Jo pra fazer comentário esportivo. Nossa, amigo. Nossa. Tá bom. Prosseguindo. Pode comigo. Bom, como é de costume, a gente sempre faz 2 perguntas para os convidados, que é o seguinte, não fique preocupado. Se você pudesse dar um conselho para o estrangeiro que acabou de chegar, de acordo com toda essa experiência que você teve aqui, qual seria esse conselho? E também para quem está lá no Brasil e sonha em morar fora, mas de repente ficar com aquele receio, será que vale a pena sair da minha zona de conforto? Aqui não tá bom, mas eu tô confortável na minha zona de conforto. Show de bola. Vamos da primeira. Um conselho que eu tenho para alguém que chegou agora e que está buscando um processo para encontrar um estilo de vida melhor. Encontre o que você realmente gosta de fazer. O que realmente te faz levantar da cama cedo. Que realmente te faz arrepiar a hora que pensa. Fala assim, pô, se eu estiver fazendo isso daqui 20 anos, vai ser bacana. Isso aí, e corre atrás até o fim. Até o último esforço que você puder fazer, faz que vai dar certo. Acho que quem trabalha certo aqui nesse país, com certeza vai conseguir proliferar bons frutos. Então, obviamente, nós vamos passar por... Vocês, no caso, vão passar por alguns processos de crescimento, que às vezes, a gente fazer alguns tipos de trabalhos que não são o que a gente busca, mas que são ideais para a gente conseguir ter os recursos para fazer o que quer. Mas não desiste. Vai um passinho de cada vez, sem tentar pular etapas, sem tentar acelerar o processo. Vai um passo de cada vez, não dá um passo maior que a perna que vai dar certo. Então, Muito bom. e a segunda pergunta? Para quem está lá no Brasil, sonha em morar fora, mas não sabe se vale a pena arriscar ou não. Para quem mora no Brasil e pensa em morar fora, eu, como morador daqui, sou suspeito para falar, porque amo o lugar onde eu tô,
E sou muito grato por ter tomado essa decisão, eu quanto minha esposa, que foi sair da nossa zona de conforto e buscar novos horizontes. Então, tenha disposição. Se tiver disposição, tenho certeza que dá certo. Mas acho que a primeira coisa a se pensar é acabar com a dúvida. Acho que nada pior na vida do que a gente pensar, nossa, eu poderia ter feito diferente. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse feito? Acho que essa é a pior sensação do mundo. Então, faz o que o coração tá mandando. Se acha que tem que vir, vem. E mesmo se não der certo, não é o fim da vida. E se der certo, que ótimo, corre atrás. Que também é parte do processo e vai dar certo. Sim. Muito bom. Senhoras e senhores, JP. Uhul. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Nos sentimos muito honrados de ter um cara aqui como você, que tem uma história inspiradora e que está ajudando muitos brasileiros aí a se redescobrir aqui na Inglaterra. Bom, muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço você, Alex, Kelly, pela receptividade, tanto comigo quanto o Swing of Vôlei. Eu vejo que vocês estão abrindo as portas para o nosso projeto aqui e a gente fica muito grato por tudo isso e esperamos vocês para estar cada vez mais próximo da gente, que eu acho que é a nossa maior virtude, é a gente poder cada vez mais trazer pessoas do bem para próxima. Então, a gente quer contar cada vez mais com vocês no Swing of Vôlei e parabéns pelo projeto que vocês estão fazendo aqui. Acho que é muito bacana vocês conseguirem trazer pessoas para falar sobre as experiências fora do país, porque isso ajuda muita gente que está pensando em vir, e às vezes pessoas que já estão aqui, mas ainda não se encontraram, não acharam um trilho da caminhada, e vocês fazem um papel muito bacana, trazendo pessoas de vários nichos diferentes e batendo um papo produtivo, um papo que eu posso sentar em casa e colocar no meu ouvido aqui. Eu tenho certeza que vão ser conversas boas de qualidade, que eu não vou estar perdendo meu tempo, e sim ganhando conhecimento, ganhando informação na vida mesmo, assim, para frente. Então, muito obrigado, gente. E você, por favor, porque nós dois aqui temos o cérebro desse tamanho, assim, de memória. É bem curto. Sempre mande a mensagem para aquela que manda aqui, tá bom? Eu vou tomar cuidado com as mensagens. Eu mandei mensagem aqui, e se eu estivesse esperando a resposta? Oh, well. Três têm acesso ao Instagram. Mande mensagem para pessoa que lembra das coisas, pra gente estar lá nos eventos que a gente vai estar, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Deixa seu like, comenta, compartilha com todo mundo, que assim você nos ajuda e ajuda também o pessoal a conhecer nosso projeto e o projeto da galera aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Valeu! É isso aí.